Essa é a nossa segunda aula do nosso curso de alemão. E se você assistiu a primeira aula sobre pronomes no nominativo, aqui estão alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor como essas palavras que a gente aprendeu na primeira aula se encaixam dentro de uma frase. Eu separei 3 frases com 3 pronomes diferentes e a gente vai ver como fica as conjugações e também entender um pouquinho da posição das palavras na frase e tentar observar os padrões para a gente conseguir fixar essa informação na nossa cabeça de uma vez por todas. Então, sem enrolação, vamos para a primeira frase. Ich heiße Anna. A gente viu que ich é o primeiro pronome do singular, que significa eu. Segunda palavra. Aqui a gente já observa algo muito importante no alemão, que é o verbo em frases principais e não em frases subordinadas. Depois eu vou falar sobre o que é uma frase subordinada, mas a frase principal, o verbo conjugado e não o verbo no infinitivo, vai sempre na segunda posição da frase. Não é sempre a segunda palavra, mas é sempre a segunda posição. Depois eu vou mostrar o porquê que não é sempre a segunda palavra. Mas no caso aqui, vamos deixar por assim para a gente não sair do tema. Então, ich heiße, eu me chamo Ana. É só um exemplo. Meu nome é Franciele. Acabou a frase. Eu peguei frases mais curtinhas para ficar fácil. Ich wohne. Vocês então percebem como a gente disse antes, quando o verbo está conjugado com o ich, o verbo é conjugado com um E no final. Ich heiße, ich wohne. E no final da frase. Wohne significa morar, eu moro. In significa no, na, dependendo da tradução. Vim é Viena. Wohne, morar. Vim, Viena, a capital da Áustria. Então, vocês percebem que o verbo está na segunda posição e o verbo está conjugado com um E no final da frase. In Wien, eu moro em Viena. Und, se você sabe inglês, aqui nesse curso a gente vai comparar muito com o inglês, porque como eles fazem parte do mesmo subgrupo de famílias da língua indo-germânica, as duas línguas têm muitas coisas em comum. Então, a gente pode comparar muito com o inglês para facilitar, porque se você sabe uma língua, você sempre pode trazer o conhecimento dessa língua para a nova língua para facilitar. E o que a gente quer nesse curso é facilitar o nosso aprendizado. Então, vamos comparar. Mas se você também não sabe inglês, também não tem problema. O português e o alemão, por mais que eles não façam parte do mesmo subgrupo da família germânica, da grande família indo-germânica, eles fazem parte da mesma família grande. O português sendo da família itálica, o alemão sendo da família
germânica, mas todas elas pertencem ao grupo indo-germânico, indo-europeu, eu falei indo-germânico, indo-europeu, me desculpa. As duas línguas, tanto o inglês, alemão e o português, fazem parte da família indo-europeia, então o português e o alemão têm muitas coisas também em comum. A gente vai observar isso de acordo com que a gente vai vendo as próximas aulas. Então, und significa e se você sabe inglês, você vai ver que tem essa similaridade com a palavra and. Então, escrevi errado. Und ich arbeite. Então, arbeite significa trabalho, eu trabalho, e a gente observa que o verbo está conjugado com um e no final, porque a gente ainda está usando o pronome ich. Und ich arbeite, e eu trabalho, in einem café. E eu trabalho num coffee shop, num café. Então, aqui a gente observa que o verbo também está na segunda posição. Aqui, por causa da palavra und, a gente diz que a palavra und vai na posição número 0. A gente vai observar que algumas palavras têm o poder de mudar o verbo de lugar, mas aqui a gente não diz que o und está mudando o verbo de lugar, mas a gente diz que o und está na posição 0. Então, automaticamente, o e vai na segunda posição, porque o und está na posição 0 e o ich está na posição primeira. Ich heiße Anna, ich wohne in Wien und ich arbeite in einem café. Segunda frase, a gente pega o do. Primeira posição, du, que significa você, como a gente disse na outra aula. Heißt, verbo na segunda posição, Paul. Terceira posição, do. Aqui, como eu disse antes, a gente não tem um S, porque geralmente quando o verbo é conjugado com o do, o final é sempre ST. Mas como essa letra aqui que eu esqueci o nome, ela representa 2 S's. Se você não assistiu a primeira aula, você tem que ir para a primeira aula porque eu expliquei lá. Mas essa letra aqui que a gente não tem no português significa 2 S's. Então, como a gente tem essa letra, aqui a gente não tem mais nenhum S. Mas eu escrevi tudo errado. Aqui a gente já consegue observar. Du lernst. O verbo lernen, eu estudo, ele não tem S. Então, quando a gente vai conjugar o lernen com o du, a gente precisa colocar o ST. Primeira posição da frase, verbo na segunda posição. E o que ele aprende? Deutsch. Deutsch significa alemão. Du
lernst Deutsch. Você aprende alemão. Und du sprichst English. Sprechen significa falar. English, inglês. Aqui, como a gente, no verbo sprechen, vocês percebem que não tem um S aqui? Então, quando a gente vai conjugar esse verbo com o do, ele leva ST. E posição número 0 para o und, do primeira posição, verbo na segunda posição e o objeto terceira posição. Terceira frase. Sie heißt Maria. Como a gente viu, sie, es, o final é conjugado com um T. Sie heißt Maria. Ela se chama Maria. Sie lernt. Lernt é a mesma palavra do que aqui de cima. Lernen, mas conjugado com um T. Só um T no final, porque sie, es, sempre com um T. Isso é para o presente, ok? Deutsch. Deutsch, alemão. Und sie, ela, spricht, fala, segunda posição. Vocês veem, é só um T, não é T, é ST como aqui em cima. Portugueses. E ela fala português. Terceira posição. Bom, aqui foram 3 exemplos para a gente ver como os pronomes se comportam dentro de uma frase. E a gente também observou que frases numa frase principal, o verbo vai sempre na segunda posição da frase. E a gente também observou que o und, ele não vai na primeira posição, mas é a posição 0, mantendo a posição número 2 para o verbo. Bom, aqui foi a nossa segunda aula. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você se inscrever, deixar os seus comentários. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma fofoca, se você tem alguma fofoca da vizinha, do marido da vizinha, do seu chefe, escreve aqui embaixo, porque eu adoro fofoca. E se inscreve nesse canal e tudo mais. E volte para a próxima aula, que a gente vai fazer alguns exercícios para fixar essa informação na nossa cabeça, porque se a gente não pratica, a gente não aprende de verdade. Bom, muito obrigada e até a próxima. Tchau!